Glória a Deus, aleluia. O Senhor é o centro das nossas vidas. O Senhor é o centro das nossas vidas. Por isso, nunca nós vamos entendê-lo na sua plenitude. Nunca, né? Eu acho assim que vaidoso demais é o homem que quer explicar Deus, porque ninguém explica, né? Mas o Senhor deixou as suas escrituras aqui como bússola para as nossas vidas. E o Senhor, Ele vai nos ensinando através da palavra dEle. E tem coisas ainda mais profundo que nós só vamos entender na glória. E ainda há mistério que o Senhor nos revela de acordo com a nossa caminhada com Ele, com o nosso nível de entrega a Ele. Tem coisas que o Espírito Santo de Deus nos revela na meditação dos textos, quando a gente passa a lupa, quando a gente se dedica, né? Quando a gente medita, como o próprio Salmos, ele nos ensina, né? Antes tem o teu prazer na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite. E meditar é completamente diferente de ler, né? Completamente diferente de ler. Por isso que quando a gente pode ser assim, muito influente com a palavra do Senhor, né? Mas quando nós somos convidados para levar uma palavra, a gente fica todo preocupado, que parece que a gente não conhece a Bíblia. É um temor que a gente tem. Aí nós precisamos meditar naquilo que o Senhor já nos ensinou. E nessas meditações, dependendo do teu nível de entrega, do teu nível de reverência, do teu nível como você respeita essa palavra, dependendo como você valoriza essa palavra, tem mistério que o Espírito Santo vem e revela a você. E às vezes são detalhes que o Senhor nos ensina nessa meditação, e que o Senhor nos revela nessa meditação, que a gente fica assim, puxa vida, eu já tinha lido, mas eu nunca prestei atenção nisso daqui, né? Então o Senhor, ele se agrada quando a gente se envolve com Ele, né? Quando a gente nos entregamos mesmo, né? Deixamos o Senhor trabalhar nos nossos corações. Aqui está a palavra do Senhor, né? E hoje nós vamos fazer uma meditação nela. E eu tenho certeza que se vocês, ao ouvirem esta palavra e ao decorrer da semana, começarem a anotar, a meditar, o Senhor vai dar muitas pérolas para vocês aí na sua casa, né? E essas pérolas aí vai ensinando você a tratar com as suas particularidades. Se aqui está a bússola para as nossas vidas, tudo que nós precisamos em Deus está aqui. E nós precisamos nos inclinar a ela. Eu convido quem aí está me acompanhando a abrir a Bíblia comigo em Gênesis 25. Hoje nós vamos meditar em Gênesis. Começamos meditando em Gênesis aqui numa introdução, e agora vamos meditar em Gênesis novamente. 25. Se você quiser também deixar a sua Bíblia marcadinha em Mateus capítulo 2, também você pode deixar. E se você, não sei se eu anotei aqui, mas eu vou deixar separadinho aqui. Em Ezequiel 38 também, você pode, nós vamos dar uma passadinha muito rápida, bem rapidinha, só para a gente entender, porque a gente fala, e se a gente não for lá dar uma olhadinha, né? Ezequiel 38, só deixa eu ver o versículo, porque eu não vou ler o texto inteiro, só vou citar alguns versículos aqui. Deixa eu ver se é no versículo 12, será que é no 12? Deixa eu ver aqui. Ezequiel 38. Ezequiel 38. Daqui a pouco a gente vê aqui. Eu acho que é no 10 em diante. Depois a gente vai ver aqui, acho que. Mas já deixa marcadinho aí. No Ezequiel 38, no versículo, a partir do versículo 10. Isso mesmo. Deixa aí, separadinho, depois a gente vem pra cá, tá bom? Vamos fazer a leitura de Gênesis 25, pra gente
passar a entender aqui a palavra do Senhor. Diz assim: Abraão desposou ainda outra mulher chamada Quetura. Ela lhe deu os seguintes filhos: Zinrã, ou Zinrã, como queira, Joquezã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. Joquezã gerou Sabá e Dedã. Eu queria que vocês anotassem esse nome aqui: Sabá e Dedã. Se você puder grifar aí na sua Bíblia, você grifa. Os descendentes de Dedã foram os Assuritas, os Letuítas e os Leumitas. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abda e Elda. Todos esses foram descendentes de Quetura, da segunda esposa, né? Porque com quem Abraão desposou, né? A mulher com quem Abraão desposou. Quanto aos filhos de suas concubinas, Abraão lhes deu presentes e os enviou ainda em vida para morar longe de seu filho Isaque, para leste, para a terra do Oriente. Marca aí essa região aí para onde eles foram. Oriente. E eis a duração da vida de Abraão, 175 anos, né? Então Abraão ele morreu com 175 anos. Depois Abraão expirou, morreu numa velhice feliz, idoso e repleto de bons anos, e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na gruta de Macpela, próximo a Manré, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, campo que Abraão comprara dos hititas. Foi ali que Abraão e Sara, sua esposa, foram sepultados. Depois da morte de Abraão, Deus continuou a abençoar sobremaneira seu filho Isaque. E Isaque habitou junto ao povo de Ber-Lahai. Este é o registro da descendência de Ismael, o filho de Abraão, que Agar, a serva egípcia de Sara, deu a ele. São estes os nomes dos filhos de Ismael, alistados por ordem de nascimento: Nebaiote, o filho mais velho de Ismael, Quedar, Edber, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Foram esses os 12 filhos de Ismael, que se tornaram os líderes de suas tribos. Seus povoados e acampamentos passaram a ser chamados por seus próprios nomes. Ismael viveu 130 anos. Anotar isso aqui, gente. 130 anos. Ismael viveu 130 anos. Morreu e foi reunido à sua parentela. Seus descendentes estabeleceram-se na região que vai de Avilá a Sur, perto da fronteira com o Egito, na direção de quem vai para Assur, e viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos. Quero repetir isso aqui. Seus descendentes estabeleceram-se na região que vai de Avilá
Assur, perto da fronteira do Egito. Perto da fronteira do Egito. Na direção de quem vai para Assur, né? E viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos. Amém? Vamos entender um pouquinho essa palavra? Então aqui, eu gostaria muito, mas muito, muito, muito mesmo, que vocês acompanhassem a trajetória de Gênesis desde o capítulo 1 até aqui, pelo menos. Gostaria que vocês acompanhassem Gênesis desde o capítulo 1 até Apocalipse. Mas, pelo menos até aqui no texto onde a gente está fazendo, vamos fazer essa exegese hoje, né? Eu gostaria muito, do fundo do meu coração, que vocês conhecessem, para vocês tivesse assim uma total um entendimento do que nós vamos falar aqui, né? Eu tenho algumas alunas que eu dou aula no privado, que eu ensino desde Gênesis capítulo 1, capítulo por capítulo, versículo por versículo, né? Então, uma vez por semana, eu passo vários áudios para ela. Cada capítulo rende ali em torno de mais ou menos 15, 14, por aí, áudios. Cada áudio com 10, 12, 13, 14 minutos cada áudio. E essas irmãs, elas têm uma semana para meditar. Então, nós já estamos em Gênesis 27. Então, para nós que meditamos, não lemos, não somente lemos, mas meditamos, entendemos, estudamos, passamos a lupa, examinamos, essas podem ter até uma compreensão maior do que nós vamos conversar aqui, que com elas, inclusive, eu já conversei recentemente. Creio que na última aula que eu passei para elas. Então, aqui Sara, né, capítulos anteriores aqui a gente viu que Sara morreu, né? Sara, ela morreu sozinha em Quiriat Arbá, sozinha, enquanto o Abraão ele estava em Berseba. Quando Sara ela morre, Abraão ele sai de Berseba e vai para Quiriat Arbá sepultar a sua esposa. O que acontece com Sara é que Sara ela não entende, né? Ela não entendeu o pedido de Deus para Abraão quando Deus pediu Isaque. Aquilo foi muito profundo e nós entendemos, né? Uma mãe que esperou 90 anos, né, para ter o seu filho. Aí Deus vai lá e pede, tanto que Abraão ele nem comunica a ela antes de levar para o sacrifício, né? Para sacrificá-lo. E saindo de lá, Abraão já vai direto para Berseba, aonde Sara estava. Mas quando Sara ela morre, a palavra de Deus fala que Sara morreu em Quiriat Arbá. Então Sara ela passou a morar, eu creio, sozinha, não digo, mas com suas concubinas, né? Ele passou, não se separou de Abraão, não é isso. Ela precisava de um tempo para entender o que estava acontecendo ali. E Sara acabou morrendo ali. Aí Abraão vai para Quiriat Arbá, né? Aí onde ele vai lá, ele compra, né, dos hititas aquela capela, né, em Macpela, né, para sepultar Sara. Ok. Sara, ela vem morrendo, ela morre. Depois que Sara morre, a palavra de Deus, ela vai dizer que Abraão, ele atinge a sua plenitude de bênção. Abraão, quando ele começou a caminhada com Deus, ele erguendo o altar, tendo experiências, errando, acertando, né, se envolvendo, tornando-se amigo de Deus, né? Ele foi crescendo em espírito, crescendo em prosperidade, em posses, em gados, em criação, tanto que a palavra do Senhor fala que quando chega uma determinada época, que quando ainda Ló estava com ele, né, a terra não podia comportar o rebanho dos dois pastores, de tão próspero que os dois se tornaram.
né? E depois Abraão começou a prosperar ainda mais depois que se apartou do sobrinho Ló, né? Então Abraão já era um homem muito próspero. E depois só que a plenitude, né, ele atingiu depois que Sara morreu. A Sara, ela não usufruiu dessa plenitude completa. Isso está na palavra do Senhor e nós não temos tempo para explorar hoje aqui. Mas a palavra de Deus vai falar que depois que Sara morre, o Abraão, ele desposa a Quetura, né? E com essa Quetura, com essa mulher, Abraão, ele vai ter mais, eu acho que 6 filhos, né? Vamos contar aqui, para nós não falarmos errado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, exatamente, 6 filhos. Quem são esses 6 filhos? Porque nós falamos muito, conhecemos muito, quando a gente fala de filhos de Abraão, a gente já lembra Isaac e Ismael. O filho da obediência, o filho da promessa e o filho da precipitação. Não é assim que a gente conhece, né? Quem? Isaac, o filho da promessa, cumprida hoje, né? Glórias a Deus. E Ismael, o filho da precipitação, né? Então, esses são os filhos que a gente mais faz menção, porque esses são os filhos que a gente sempre falou em filhos de Abraão, é o que acende o nosso coração, que vem à nossa mente, são esses 2. Mas Abraão, ele teve mais 6 filhos, que foi dado os nomes aqui, né? Zinran, Joquizã, Medã, Mediã, Isbaque e Suã. Estes filhos aqui são, quando Abraão lhes despede, eles vão por Oriente. Então, desses filhos aqui, né, pra gente ter uma ideia desses filhos aqui que Abraão que presenteou, embora que toda a sua herança ele deu para Isaac, mas não deixou esses filhos sem presentes. E a gente, quando fala presente, não é um par de sapato, né, não é uma gravata, né? Então, quando a gente fala não é um anel, quando fala presente da parte de Abraão, é algo precioso. Então, Abraão os presenteou cada filho e os despediu. E estes foram, a palavra de Deus fala que foram, quem são esses filhos de Quetura? Aonde que eles estão? Que influência tiveram na Bíblia, positiva ou negativa? Que influência nós teremos com os filhos de Quetura futuramente? Teremos? Tem muitos que podem dizer aqui, mas eu nem sabia desses filhos de Abraão, eu só sabia de Isaac e Ismael, né? Os filhos de Quetura que eles foram mandados para o Oriente, né? Os descendentes, então eles vão para onde? Quem são esses filhos de Quetura? Os chineses, os coreanos, os japoneses. Esses são os filhos de Quetura. A gente vê influência de alguns filhos de Quetura e influência positiva, muito positiva. Para onde que nós lemos aqui? Quem me acompanha sabe que eu gosto sempre de estar com lápis na mão. Né? A gente vê aqui que Abraão os despede, né? Depois de presenteá-los, e eles vão para o Oriente. Eu pedi para vocês anotar e deixar aí Mateus capítulo 2, e olha que influência desses filhos de Quetura. Eu quero fazer uma leitura aqui com vocês, bem rapidinho. Lá em Mateus capítulo 2, que diz assim, olha: a visita dos sábios do Oriente. Quem são esses sábios do Oriente? São os descendentes dos filhos de Quetura. De alguns deles. Diz assim, olha: após o nascimento de Jesus em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que alguns sábios, vindo do Oriente, chegaram a Jerusalém. Vindo da onde? Do Oriente. Chegaram a Jerusalém e indagaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus?
pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Olha, os filhos de Quetura, os descendentes dos filhos de Quetura, né? Quem são esses? Os sábios. Aí vamos seguir aqui um pouquinho a leitura aqui, ó. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e toda a Jerusalém com ele. Tendo reunido todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes: onde havia de nascer o Cristo? Olha só, Herodes, né? Dentro de Jerusalém, ali, e os sábios lá do Oriente. Isso quer dizer, eles viram a estrela. Se eles viram a estrela e entenderam que o rei dos judeus tinha nascido, é porque eles viviam examinando a palavra do Senhor. Então é porque eles consideravam as profecias, é porque eles estavam atentos à palavra do Senhor. E o Herodes ali, quando esses sábios, esses 3 sábios vieram até ele, ele ficou meio que perdido. Isso aconteceu, vocês viram? Ele foi consultar agora, né? Os sábios, os sacerdotes e os escribas ali de Jerusalém, escutar. Onde havia de nascer? Aí diz assim, ó, e eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti sairá o guia, que como pastor conduzirá a Israel, o meu povo. Então Herodes, chamando secretamente os sábios, interrogou-os exatamente acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. Prestem atenção nisso daqui, porque às vezes, né, é pregado que o menino Jesus estava na manjedoura, ali, quando os sábios chegaram, tinha acabado de nascer, estava enroladinho, né, apertadinho naquele paninho que enrolam criança. Daí os sábios foram ali e adoraram ele. Mas olha só o que diz a palavra aqui, ó. Então Herodes, chamando secretamente os sábios, interrogou-os exatamente acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Porque quando a estrela apareceu, os sábios lá no Oriente entenderam: nasceu o rei dos judeus. Quando a estrela apareceu lá no Oriente, os sábios observaram e entenderam pela palavra, pelas profecias: olha, nasceu o rei dos judeus, vamos para lá para adorá-lo. Então, quando eles veem a estrela, eles entendem: nasceu. Aí, olha só, mandou-os a Belém e disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achares, comunicai-me, para que também eu vá e o adore. Após terem ouvido o rei, seguiram o seu caminho, e a estrela que tinha visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. E, ouvindo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Ao entrarem na casa, encontraram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonho para que não voltassem para junto de Herodes, retornaram para a sua terra por outro caminho, né? Vamos seguir mais um pouquinho aqui. Olha, depois que partiram, eis que um anjo do Senhor apareceu a José
em sonho e lhe disse: levanta-te, toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito. Permanece lá até que eu te diga, pois Herodes há de procurar o menino para matar. José se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito através do profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido iludido pelos sábios, irou-se terrivelmente e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Então, só até aqui que nós vamos meditar aqui nessa leitura do capítulo 2 do Lucas aqui. Então a gente aprende aqui, né, que estes sábios, esses 3 sábios, quem eram esses 3 sábios que viu a estrela lá do Oriente e entendeu? Por que esse sábio entendeu? Porque eles viviam com o coração inclinado, né, examinando as profecias e entenderam pela palavra, pelo que disseram os profetas a respeito do Cristo, do menino, né, Jesus que iria nascer em Belém. E quando eles olharam a estrela lá do Oriente, eles entenderam: nasceu o rei dos judeus. Os filhos de Quetura saíram do Oriente para adorar o menino, que muitos imaginam que quando eles chegaram lá, esse menino estava amarradinho ali como um recém-nascido. Mas a palavra nos ensina que este menino tinha aproximadamente, Jesus já tinha aproximadamente 2 anos. O tempo, né, que quando eles observaram a estrela, eles eles entenderam por quê? Porque Herodes perguntou para ele: escuta, quanto tempo que vocês viram a estrela? Quanto tempo? Viu a leitura que nós fizemos aqui? Há quanto tempo vocês viram a estrela? Aí depois o Herodes, ele foi consultar os escribas e os sacerdotes de Jerusalém. Escuta, aonde que os profetas falaram que o rei dos judeus ia nascer? Ah, rei, falaram que os profetas falaram que ele ia nascer em Belém. Está profetizado aqui, né? Ele entendeu. Opa, o Herodes, ele entende. Ele não tem a idade exata, mas quando ele manda matar os meninos, eles mandam matar os meninos de 2 anos para baixo. Então, essa criança que fala, o menino Jesus, que falam, né, que colocam na manjedoura, né, e ele não estava na manjedoura. Os estudiosos dizem que provavelmente ele até já corria. Quando os sábios chegaram, os descendentes do filho de Quetura chegaram lá, ele provavelmente já corria já entre os animais, né? Então isso é bom para o nosso aprendizado, para a gente não ser enganado, né? Principalmente quando a gente chega nas festas natalinas, a gente tem que tomar cuidado para a gente não cultuar o que não se deve, né? Então é bom eu aprender isso aqui, claro que é bom, para o teu conhecimento. Tudo é aproveitado. Da palavra do Senhor, tudo tem proveito. Então aqui em Mateus capítulo 2, nós já encontramos 3 descendentes do filho de Quetura. 3 tiveram com Jesus. E agora eu convido vocês a abrir em Ezequiel 38. Deixa eu ver aqui. Eu só precisava... Acho que é aqui. Deixa eu ver... 38:17, será? Vamos ver o 38:14. Aí nós seguimos até nós achar. Você lembra que eu pedi para vocês anotarem lá os filhos de Quetura? Olha, o Joquezã. Deixa eu ver. Aqui. Os Nimrã, Joquezã, Mediã,
Cadê? Aqui, embaixo. O Seba, o Dedã, né? Nós vimos lá. Onde que está agora esses filhos de Quetura? Diz assim, em Ezequiel 38, ele está... Gog ataca as terras de Israel. Isso aqui, o Ezequiel, ele está profetizando o que ainda vai acontecer lá no Armagedon, na guerra de Gog e Magog, né? Vamos ver, olha. Sendo assim, ó filho do homem, profetiza. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Isso. Sendo assim, ó filho do homem, profetiza e declara a Gog: assim diz o Senhor Deus, porventura, naquele dia, quando o meu povo Israel habitar em paz e seguro, tu não o saberás? Sim, e virás do teu lugar, lá do extremo norte, tu e muitas nações em tua companhia, um grande exército montado em cavalos, numerosos, multidões de guerreiros, avançará contra Israel, o meu povo, como uma nuvem ameaçadora que cobre toda a terra. Nos dias do futuro, quando chegar a hora, eu mesmo te levarei a atacar e invadir minhas terras, a fim de que todas as nações pagãs fiquem sabendo que eu sou, quando eu manifestar poderosamente a minha santidade à vista de todos os povos por meio de ti, ó Gog. Assim afirma o Senhor. Assim afirma o Senhor, Deus: não és tu aquele de quem eu disse na antiguidade? Por meio de meus servos, os profetas de Israel, que naquela época profetizaram durante muitos anos que eu um dia te mandaria vir contra a nação de Israel? É precisamente isto que acontecerá naquele dia. Está falando lá do Armagedon. Quando Gog atacar Israel, será inflamado o meu ciúme. Palavra do soberano eterno. Em meu zelo e em minha cólera, asseguro que aqueles dias haverá um poderoso estrondo, um grande terremoto em Israel. Os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, todas as criaturas que rastejam pelo chão e todos os seres humanos que estão sobre a face da terra tremerão de medo diante da minha presença. Os montes serão postos abaixo, os penhascos se desmoronarão, os precipícios serão nivelados e todos os muros virão ao chão. Então convocarei a espada do meu juízo contra Gog em todos os meus montes. Palavra do Senhor, o soberano Senhor, e a espada da guerra de cada um será contra o seu próprio irmão. Executarei juízo e condenação sobre ele, com doenças contagiosas e derramamento de sangue. Desabarei terríveis tempestades de chuva, granizo, fogo, enxofre, ardente sobre ele, e todo o seu exército também será atingido. O mesmo ocorrerá sobre as muitas nações que estarão com ele. Assim demonstrarão a minha magnificência e a minha santidade, e me farei conhecido aos olhos de muitas nações. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Nesta guerra aqui, tá aqui, ó.
eu tive que ler aqui para falar a respeito do 13. No 13 tá aqui, ó. Lembra lá dos filhos de Quetura? Sebá, Detã, né? Lembra lá? Então diz aqui no 12, no versículo 12 do capítulo 38 de Ezequiel: despojarei, saquearei e erguerei meu braço contra as suas ruínas, agora reedificadas, e contra todo aquele povo que fora reunido dentre as nações, rico em gado e em bens, que vive na parte central do território chamado de umbigo da terra. Sebá, filho de Quetura, né? E Dedã, e os mercadores de Tarsis, com todos os seus povoados, leões vingadores, te indagarão: porventura, vens tomar o despojo? Ajunta-te o teu bando para arrebatar presas dóceis, para saquear, levar embora prata e ouro, tomar o gado e os bens e apoderar-se de todo espólio que puder agarrar? Essas aqui, amadas e amados que me acompanham, são palavras dos filhos de Quetura, que quando Israel está sendo despojado por Gog, os filhos de Quetura, lá no Armagedon, nós vimos aqui a presença dos filhos de Quetura no nascimento de Jesus Cristo, quando veio para adorar. Agora nós estamos vendo aqui a presença dos filhos de Quetura, que vieram lá do Oriente, que vão surgir. Quem são esses? Quem são os descendentes dos filhos de Quetura? Os coreanos, os chineses, toda essa parte do Oriente são toda descendência dos filhos de Quetura. Eles vão se levantar para defender Israel. Olha o poder de Deus, olha o que Deus faz, né? Então, os filhos de Quetura, em que Abraão, ele os presenteia, né? Não diz, a palavra de Deus fala que todos os bens dele, ele passa para Isaac, seu filho, né? Mas ele presenteia os filhos de Quetura e despede eles para o Oriente. Depois a gente não ouve assim, né? A gente não faz menção, é quase que não é pregado a respeito deles, né? Mas eles são presentes na palavra de Deus de uma forma positiva. A gente viu, claro que se a gente for ainda esmiuçar mais a palavra, que a gente encontra mais filhos de Quetura, com promessas que ainda irão acontecer ou que já aconteceram. Então a gente vê aqui a presença dos filhos, descendentes dos filhos de Quetura no nascimento de Jesus. Não digo nascimento, né? Mas nos 2 primeiros anos de Jesus ali, quando foi para adorá-lo. E depois vai acontecer lá na guerra de Gog e Magog, filho de Quetura. Ok, para a gente entender aqui. Voltando aqui na leitura, que daqui a pouquinho nós já vamos terminar, que não vamos chegar nos filhos de Isaac. Aliás, os filhos de Ismael. Foram para o Oriente. Eis a duração da vida de Abraão. Quanto tempo Abraão viveu? 175 anos. Quantos anos Isaac viveu? 180 anos o Isaac viveu. Abraão, ele viveu 175 anos. Isaac viveu 180 anos. Ismael, a palavra vai dizer que viveu 130 anos, né? Então, Ismael, ele cai, né? A estatística, né? Cai do tempo de vida de Ismael. E eu começo a perguntar por quê. A palavra de Deus fala aqui que Abraão, ele morre com 175 anos. Aí diz assim, olha: depois Abraão expirou, morreu, né? Numa velhice, olha, vai dar destaque aqui, feliz, idoso e repleto de bons anos. Assim foi os últimos dias de vida de Abraão. Feliz, né? Repleto de idoso e repleto de bons anos. E foi reunido aos seus antepassados. Olha, seus filhos Isaac e Ismael sepultaram na gruta de Maquipela. Olha, depois que quando os filhos se separaram lá atrás,
né? Quando Abraão despede Ismael com Agar, né? A gente não vê mais assim relacionamento, um relacionamento do Ismael com o Abraão, o relacionamento de Abraão, de Ismael com o Isaac. A gente não vê. A gente só vai ver agora um relacionamento do Ismael agora aqui na morte do pai. Parece que o que eu entendo aqui, que ele aprendeu a ter maturidade no deserto, que eu já ensinei isso aqui nos celeiros de profeta, né? Que o Ismael lá no deserto, quando ele clamou, quando ele chorou, né? Gritou bem alto lá, e Deus apareceu a Agar e falou a Agar que Deus ouviu o choro do menino, e nós estudamos muito bem a respeito disso. O menino não era menino, já era um jovem, já era um rapaz, já tinha condições de sobrevivência. Mas o que nós aprendemos não é que Ismael, ele não tinha idade para sobreviver sozinho num deserto, ele tinha idade. O que ele não tinha era maturidade, pelo crescimento dele no meio de Agar, Sara e Abraão. Por quê? Porque não foi o filho ali que Deus falou, olha, agora sim, Abraão, faça assim. Não foi uma orientação de Deus. Foi uma precipitação de Sara. Né? E então essa criança nasceu e ela nasceu, digamos assim, meio que mimado no meio dos três. Por quê? Porque ele foi uma precipitação, né? Uma consequência, né? de Sara e de Abraão, né? Eu não vou nem colocar Agar nisso, porque Agar era uma serva, e serva fazia na época o que os seus senhores ali orientavam, né? Mas de Sara e de Abraão, né? Então o que acontece? Mas o Ismael, ele não teve culpa, não houve cobrança, tanto que Deus o abençoou lá no deserto de Sur. Deus o abençoou, fez promessa, falou que dele sairiam príncipes, falou que eles seriam ricos, seriam prósperos, seriam fortes, como um jumento, que a mão dele seria contra todos e de todos contra ele. Depois, quando Abraão ele despede o Ismael, o que acontece? O Ismael aprendeu a crescer no deserto. A palavra de Deus fala que o menino cresceu o que em estatura? Também, mas cresceu aqui, ó, né, na mente, aprendeu a se virar e tornou-se flecheiro e permaneceu no deserto. Teve experiências no deserto. É a mesma coisa que você pegar uma pessoa, um jovem do campo e um jovem da cidade, e ver quem é que tem mais resistência, né? Ou no meio da dificuldade, uma pessoa que cresce no meio da dificuldade e uma criança que cresce no meio de tudo, né? Então, quer dizer, o Ismael, ele passou a ter resistência, ele cresceu no deserto, ele tornou-se flecheiro. E muito rapidamente, aqui que nós vamos, só para a gente concluir aqui, muito rapidamente aqui, a gente vai entender aqui que eu quero falar rapidinho a respeito desses filhos, mas de uma maneira muito rápida, né? Se tiver, quem sabe, para acrescentar na próxima programação, a gente acrescenta, mas só para vocês entenderem. Então, o Ismael, ele cresce no deserto, casa-se no deserto, vive, vamos dizer assim, aparentemente tudo bem, porque agora é o sepultamento de Abraão e ali estão os dois filhos. Quem? O filho que, numa ótica, né, rejeitado, porque a gente percebe que assim que ele passou a se sentir, embora ele não demonstrando, e o filho da promessa. Ambos ali, os dois juntos foram ali e sepultaram o pai, com respeito, com reverência, com temor. Eles fizeram o sepultamento do pai. Mas aí, a palavra de Deus vai dizer aqui, ó, os filhos de Ismael. Aqui eu quero que vocês prestem atenção. Eu anotei aqui porque eu não quis trazer a minha outra Bíblia, eu tenho uma outra Bíblia lá, que ela me dá o significado de cada nome. E ela é grande, daí eu falei, então eu peguei só essa parte para não trazer a Bíblia toda, para não ocupar muito espaço aqui. Mas eu marquei o que me interessava. Primeiro eu vou ler aqui, depois eu vou dar o significado de cada nome para os irmãos aí que estão acompanhando. Ó, diz assim, olha, este é o registro da descendência de Ismael, o filho de Abraão, que Agar, a serva egípcia de Sara, deu a ele. São esses os nomes dos filhos de Ismael, alistado por ordem de nascimento: Nebaiote, filho mais velho de Ismael, Quedar, Adbel,
Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Hadad, Temá, Getur, Nafis e Quedemar. Foram esses os 12 filhos de Ismael que se tornaram líderes de suas tribos. Seus povoados e acampamentos passaram a ser chamados por seus próprios nomes. Ismael viveu 130 anos, eu pedi para vocês anotarem, né? E agora eu fiz uma ênfase que foi menos o tempo de idade de que Abraão e menos do que o tempo de idade de que Isaac, né? Então Ismael viveu 137 anos. Morreu e foi reunido à sua parentela. Seus descendentes estabeleceram-se na região que sai de Havilá e Zur, perto da fronteira do Egito, na direção de quem vai para Assur, ou seja, sai da direção de Sur e vai para de Assur, e viveram em hostilidade contra os seus irmãos, ou seja, contra os filhos de Isaac. Então, os filhos de Ismael, ele não viveu em hostilidade. Quem viveu em hostilidade contra os filhos de Isaac foram os filhos de Ismael. Aí, olhando agora o significado de cada nome que eu vou passar aqui para vocês, né? Eu vou falar bem pausadamente, se caso alguém queira anotar aí, tá bom? Mas veja lá, ó. Ismael quer dizer Deus ouve, ou os filhos dele. Nebaiote quer dizer alturas. Quedar, escuro. Abdel quer dizer nuvem de Deus. Mibzão, doce odor. Mishma, ou misma, quer dizer ouvido. Deimá, quer dizer silêncio. Dumá, quer dizer silêncio. Massá, fardo. Hadad, poderoso. Temá, deserto. Getur, cercado. Nafis, quer dizer revigorantes, ou revigoramento. Quedemá, quer dizer oriental, né? Então, eu estava fazendo um estudo a respeito dos significados dos nomes dos filhos de Ismael, lendo de baixo para cima o significado, ele dá todinha a história de Ismael. Eu estava fazendo um estudo isso aqui é muito... Precisava de bastante tempo para explicar. Mas ele dá a história completinha de Ismael. Desde quando ele é enviado para o despedido, né? Que foi lá para o deserto, onde ele achou água, até o final do dia dele. Ou seja, ele nomeou os filhos dele de acordo com os seus sentimentos. Aí eu vou entender o porquê que os filhos, a descendência de Ismael, ele crescem em hostilidade. Porque os filhos de Ismael, eles só vão tomar uma posição contra a descendência de Isaac depois que o pai morre. E aqui também eu aprendo que uma pessoa que guarda ressentimento, ela tem um tempo de vida menor. Ismael, ela teve um tempo de vida menor do que o Isaac, e teve um tempo de vida menor do que o pai dele. Ele viveu menos que o pai dele. Aparentemente, Ismael viveu tudo bem. Quem olhava Ismael, pô, tá tudo bem com o camarada. Cresceu, tá forte, olha só, deu um bom exemplo, saiu por cima, mas o coração dele, ele era exprimido. E o que ele fazia? Todo o seu sentimento ele expressava no nome dos filhos. Aí eu fui fazer de baixo para cima, quer dizer assim, ó, fazendo uma leitura, ó, agora só vou citando os nomes dos filhos de Ismael. No que eu vou fazer aqui, você vai prestar atenção, olha. No Oriente será revigorado, cercado pelo deserto, o tempo que ele ficou no deserto, cercado pelo deserto poderoso, sobre o fardo
procurava no silêncio para ouvir a voz do menino. Mas no cheiro das águas de Deus, que escurecerá as alturas, e Deus o ouviu. Então, quer dizer, isso aqui eu peguei no meu livro de estudo lá, essa referência aqui que eu achei muito importante. Todos os sentimentos de Ismael, ele foi dando nome para os filhos dele. E isso aqui, ó, nós já vamos terminar. Isso é muito importante. Eu sempre falo assim, quando a gente vai dar um nome para um filho da gente, às vezes as pessoas assim, é porque às vezes falta de sabedoria mesmo, assim, ou até mesmo ou nunca foi ensinado. Às vezes nunca foi ensinado. Às vezes tem pessoas que dão nome a seus filhos, né, pela uma novela que passou, ou que está passando, ou por um jogador de futebol, um astro da música, e não sabe o que está colocando, né? Ou até mesmo por uma situação, né, que passou ali, no caso de Ismael, os nomes que ele deu para o seu filho foi pela situação que ele passou, né? Ou seja, todo o sentimento, e isso ficou na pessoa. Ó, por exemplo, e o nome tem tudo a ver. Se você for pesquisar o teu nome, você vai ver que tem a ver com você. Não é à toa. Isso, irmã Luciane, o que você está falando é bíblico? Claro que é. Porque se você vê, tem Bíblia que ela dá o nome e o significado do nome. Samuel tem um significado? Todos os nomes têm um significado. O meu nome, com base nisso, eu fui pesquisar o meu nome. Sabe o que significa? Olha como tem tudo a ver com a gente. O meu nome significa esclarecedora. Eu sou incapaz de ler um texto e se eu não explicar aquele texto, por quê? Porque já provém de mim. Eu tenho que explicar, porque para mim é muito importante que você entenda. Tem coisas que a gente... É muita coisa parece que a gente não entende mesmo. Mas se você for pegar a informação, guardar e for pesquisar, você aprende muita coisa. Porque tem a ver com o meu nome. Eu tenho uma amiga que o nome dela é Camila. E ela é uma pregadora nata do Evangelho do Senhor. E Camila quer dizer mensageira. Né? Isso tem tudo a ver. Então, quando a gente põe um nome no filho da gente, vai pesquisar o nome da minha filha é Fábua. Essa semana eu estava falando, o nome dela significa redentora, aquela que redime, né? O nome do meu filho significa filho do Altíssimo. Nós temos que prestar atenção nos nomes que a gente põe, porque acaba nós passamos a manifestar aquilo que o nome da gente é o peso do nome da gente. Os filhos de Ismael, né, com a gente sabendo o nome dele e o significado dos nomes dele, a gente vai começar a entender o porquê que lá na frente eles vão agir com hostilidade contra os seus irmãos, porque tanto sentimento ali impregnado no nome deles. Então, eu quero... aqui tinha muito mais coisa, o tempo não nos permite, tinha muito mais coisas aqui pra gente mergulhar, pra gente aprender, mas eu quero fechar esse estudo aqui, ainda fazendo mais uma vez menção, né, que o Ismael, ele se demonstrou, ele agiu com dignidade. Ele não ficou... Veja que o próprio Ismael, ele não ficou reivindicando nada do pai Abraão. Ele saiu, Agar levando lá o pão, o odre de água, faltou a água no deserto, tudo permissão de Deus, para fazer de Ismael, olha só, novamente nós falando sobre aquilo que Deus põe nas nossas mãos. Deus deu para Ismael uma permissão para Ismael, para ele aprender a clamar, para ele aprender a orar, porque exemplo em casa ele tinha, aliás, afinal ele era filho de Abraão. Quantas vezes ele ouvia falar do Deus de Abraão? Quantas vezes ele via influência? Eu imagine pai e filho, cada vez que Deus descia na tenda de Abraão, você acha que Abraão não comunicava, né, para Sara, para o filho? Quer dizer, ele sabia que Abraão ele tinha um Deus, né? Então, só que o Ismael ele só vai aprender a clamar por esse Deus quando a água acaba. E quando a mãe dele deixa ele lá e se distancia a um tiro de arco. Quando ele fica sozinho, por quê? Porque ele não era mais criancinha, bebezinho, como a gente imaginava. Ele já era um moço.
Ele tinha de 17 a 22 anos, uma continha que a gente fez aqui básica, né? Imagina se ele tinha 22 anos, se ele não saberia. Ele precisava da mãe dele para proteger ele no deserto. Mas ele precisou ficar sozinho e clamar a Deus. E quando ele clama a Deus, Deus ouve a voz do menino, do moço, do homem já jovem, né? E ele passou a ter uma vida com Deus. Ele cresceu no deserto e Deus honrou ele no deserto, porque ele não saiu do deserto. Ele tornou-se flecheiro no deserto. Ele teve experiências no deserto. Quando o pai dele morreu, ele foi lá, ele do lado do irmão com dignidade. Ele sepultou o pai dele sem briga, sem contenda. Olha, os dois irmãos, depois de quantos anos separados, mas os filhos deles, a descendência dele, passaram a agir em hostilidade. Isso me dá a entender que aparentemente ele era forte, mas o sentimento dele, volta e meia, ele deixava ali, né? Ele expressava, porque os seus filhos parece que passaram a querer tomar as dores do pai. É isso que eu vejo hoje. Parece que eu vou... Não aceitamos isso, né? Então, eu deixo aqui, né, para quem está nos ouvindo, que eu sei que essa palavra tem uma direção. Tudo que Deus nos permite é permissão dele. E que nada de ressentimento você possa guardar no seu coração, para que amanhã o fruto do seu ressentimento não venha trazer problema futuro, né? Não venha trazer caos futuro. Resolva o teu ressentimento com o Senhor hoje. Coloca nas mãos do Senhor. Porque se Deus te honrou até aqui, se Deus te honrou, se a gente for entrar nessa questão de ressentimento, daquilo que a gente fica mastigando na mente ali, né? Fica ali, ó. A gente joga pro coração e volta e meia, querendo não, ó, ela pula pela boca, né? Ela sai, porque o coração, a boca fala que o coração tá cheio, né? E nós podemos evitar muitas coisas futuras se a gente resolver o nosso coração hoje com o Senhor. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Eu agradeço e fecho a minha oportunidade por aqui. Nós vamos fazer, depois nós vamos, não sei se o irmão vai passar algum louvor,